Novamente, boa noite a todos. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos e amigos presentes, tanto aqueles aqui no nosso salão, como os nossos irmãos que também reúnem-se no Zoom. Estamos muito felizes de estarmos aqui na casa de Jeová hoje. E para iniciarmos da maneira como Jeová se agrada, vamos todos entoar o cântico 123. Para isso, convido aqueles que puderem pôr-se de pé para cantarmos junto este cântico com o tema Obedecemos a Jeová e a sua organização. Depois disso, o irmão Délio Dias irá fazer a oração inicial. Vamos ver o que Jeová preparou para nós hoje. A nossa reunião está baseada nos capítulos 23 a 26 do primeiro livro das Crônicas. Vamos aprender sobre a organização da adoração no templo, onde Davi designou levitas, sacerdotes para servirem cargos específicos e como é que isso afeta a nossa adoração a Jeová hoje. Em Pense no Ministério, veremos como é que podemos usar o convite para a campanha especial do nosso memorial que inicia-se no próximo sábado. Em Viver como Cristãos, poderemos responder à pergunta: como é que podemos ajudar quando acontece um desastre? Teremos mais detalhes também sobre a nossa campanha do memorial. Vamos iniciar então com os tesouros da Palavra de Deus? O tema é o seguinte: a adoração no templo torna-se bem organizada. Quem fará para nós será o irmão Gustavo Sena. A organização é a chave do sucesso em todos os aspectos da nossa vida. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu estressado e sobrecarregado por causa da desorganização? Ou quantas vezes você perdeu um prazo importante ou não conseguiu terminar uma tarefa por falta da organização? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por esse tipo de situação e não é nem um pouco agradável. Quando nós temos um plano, um objetivo em mente, nós somos capazes de trabalhar em prol dele e deixar todas as outras coisas, todas as outras distrações de lado e nos concentrar no que realmente importa. Esse é o poder da organização. E Jeová, como o Criador do universo, ele sabe disso. E é por isso que ele nos dá orientações
peritas de como devemos nos organizar aqui na terra para que possamos adorar a Ele da maneira correta. E na leitura dessa semana, nós pudemos ver o trabalho que Davi teve em organizar a adoração no templo. Para analisar de perto esse relato, eu convido os irmãos a lerem comigo o texto de 1 Crônicas, o capítulo 26. Vamos ler primeiro o versículo 6 e depois o 27 e o 28. Então, 1 Crônicas 23, 6 diz assim: Então, Davi organizou-os em turmas, de acordo com os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Agora, os versículos 27 e 28. De acordo com as últimas instruções de Davi, os levitas de 20 anos de idade para cima foram contados. A função deles era ajudar os filhos de Arão no serviço da casa de Jeová e cuidar dos pátios, dos refeitórios, da purificação de todas as coisas sagradas e de todo o serviço necessário na casa do verdadeiro Deus. Então, cuidar do templo não era uma tarefa fácil. Exigia muita dedicação e muito esforço. Vamos analisar de perto o que estava envolvido nessas responsabilidades citadas nesse texto. O versículo 28, ele começa falando sobre ajudar os filhos de Arão no serviço da casa de Jeová. Bem, que responsabilidade era essa? O templo, ele era o lugar oficial de adoração aqui na terra de Jeová. Então, toda a nação de Israel, ela se reunia para adorar o Deus. E os sacerdotes, que eram os filhos de Arão, eles eram responsáveis pela espiritualidade da nação, o que incluía sacrifícios, os incensos, os pães da preposição e por aí a lista vai de todas as obrigações sacerdotais. O versículo ele continua e ele fala também sobre cuidar dos pátios. Bem, o pátio ele era a área externa do templo, mas ainda dentro dos limites dos muros. Era ali onde ficava o altar de sacrifício, onde eram oferecidos todos os sacrifícios e ofertas queimadas que os israelitas traziam. Então, portanto, se tratava de uma área santa, onde nenhuma pessoa impura poderia entrar e todas as ferramentas e os instrumentos utilizados ali tinham que ser previamente santificados e purificados. E também era tarefa dos levitas fazer essa purificação. Então, essas eram as designações dos levitas que ajudavam os sacerdotes, os filhos de Arão, no serviço sagrado. Mas e a parte do louvor, dos cânticos? Como será que isso foi organizado? Bem, a gente pode ler aqui para entender o texto de 1 Crônicas 25, os versículos 1 e depois o versículo 8. Então, 1 Crônicas 25, 1, diz o seguinte: Além disso, Davi e os chefes dos grupos de serviço escolheram alguns dos filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, instrumentos de cordas e símbolos. Esta é a lista dos homens designados para esse serviço. E agora o 8. Portanto, lançaram sortes para designar as responsabilidades deles, tanto dos pequenos como dos grandes, dos peritos e dos aprendizes. Então, ali no versículo 1, nós já temos pelo menos 3 principais lideranças, que eram Asaf, Emã e Jedutum, que eram ali os respectivos patriarcas, né, de cada grupo. Além disso, haviam também músicos peritos e aprendizes. Se totalizava, no total, 4.000 levitas que serviam no louvor. E eles estavam divididos em 24 turmas. Eles estavam organizados de uma forma em que todos fariam uma pequena parte do trabalho e ninguém ficaria sobrecarregado. Assim o trabalho seria distribuído e todos poderiam servir a Jeová com alegria e não como um fardo. E além desses que citamos aqui, também houveram os levitas que trabalharam em outras funções, como por exemplo, porteiros, guardas, tesoureiros, que eram posições também de responsabilidade, mas eles também tinham seu lugar designado, tinham seu chefe, e tudo foi estritamente organizado. Então,
já ficou claro aqui que a organização do templo ela foi de fato muito bem estruturada. Mas imagina só como essa tarefa foi árdua. Foram anos e foi preciso muito tempo e esforço para deixar tudo isso pronto. Porque milhares de levitas foram organizados para servir no templo, cada um com uma função, uma carga horária, um chefe, um subordinado. Então não foi fácil. E com certeza Davi não teria conseguido fazer tudo isso se não fosse a ajuda de Jeová. E como que isso se aplica a nós hoje, a organização de Jeová hoje? Bem, hoje nós somos mais de 8 milhões de publicadores ativos. Nós somos espalhados no mundo inteiro em cerca de 118 mil congregações. Mas mesmo assim, tudo funciona de uma maneira organizada, de uma maneira uníssona. No entanto, que se você sair daqui hoje e for viajar e visitar uma congregação em outro país, seja na Espanha, no Brasil, Cabo Verde, Angola, em qualquer congregação, você vai ver a mesma estrutura, você vai ver as coisas funcionando de uma forma organizada e com ordem. Por quê? Como será que isso é possível? Porque Jeová, através do Espírito Santo, orienta homens capazes de organizar essa congregação. Ele nos deixou a Bíblia para nos dizer o que devemos fazer e como devemos fazer isso. Nós podemos ver aqui na imagem uma ilustração disso daí. Podemos ver algumas funções que podemos até fazer um paralelo com a nossa congregação. Então, nós temos claramente irmãos que cuidam da limpeza, a gente pode ver ali uma pessoa limpando e tomando conta ali de varrer o chão. Nós podemos ver ao fundo também alguém apontando por quadro. E temos uma pessoa que cuida das designações, temos a pessoa que cuida do balcão de publicações, dos donativos, do áudio e do vídeo. Temos anciãos que cuidam ali e pastoreiam um rebanho com amor. E cada uma dessas pessoas é só uma parte do todo. E todas elas têm a sua função designada. Assim, a congregação ela funciona como se fosse um só organismo, como se fosse uma só cabeça, mas de uma forma a não sobrecarregar ninguém. Então é incrível a forma como Jeová consegue orquestrar tudo isso e fazer com que o serviço dele, com que o povo dele sirva a favor dele, mesmo ele estando lá no céu, nós estamos aqui na terra, mas Jeová, de uma maneira incrível, faz tudo isso funcionar. E como que nós podemos ser gratos por isso? Por participar ativamente em cumprir o nosso papel na congregação. Então nós devemos estar cada vez mais envolvidos e cada vez mais comprometidos em cumprir o nosso papel, em participar ativamente da nossa designação, seja ela comentando, seja ela aqueles que saíram como pioneiros esse mês e o mês que vem, cumprindo esse requisito, seja aqueles que têm designações na limpeza ou em qualquer outra designação, tentando executar essa designação da melhor forma possível, sempre se lembrando de que isso é um serviço que prestamos a Jeová e dessa forma estaremos louvando o nosso Pai Celestial. Obrigado, irmão Gustavo. Apreciamos muito a excelente maneira como nos ajudou a ver como o povo de Deus está organizado e como todos nós podemos contribuir nessa organização. Agora nós iremos ouvir as pérolas que os irmãos e as irmãs prepararam para nós hoje. Quem está a cargo desta parte será o nosso irmão Osés Pedro. As nossas pérolas espirituais desta semana estão baseadas no livro de 1 Crônicas, capítulo 23 ao 26. Os irmãos estejam à vontade, tanto no salão como no Zoom, para darem os vossos comentários breves e diretos. Assim, mais irmãos vão ter oportunidade para comentar. Então, a primeira pérola encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 25, 7 e 8. Quem na assistência gostaria de ler? A irmã Melazi, se achava. O número deles e dos seus irmãos que eram treinados nos... Estou a ler 24, é 25?
25, 7 e 8. O número deles e dos seus irmãos que eram treinados nos cânticos de Jeová, todos peritos, era de 288. Portanto, lançaram sorte para designar as responsabilidades deles, tanto dos pequenos como dos grandes, dos peritos e dos aprendizes. Obrigado, irmã, pela sua leitura. Então, como é que este versículo mostra que é importante cantar cânticos de louvor a Jeová? Irmã Wanda. Portanto, através desse texto vimos que realmente era importante cantar cânticos de louvor a Jeová, porque Davi designou 288 levitas para cantar no templo, só para isso, não é? E hoje nós também podemos mostrar que amamos a Deus por também cantar cânticos de louvor. Muito bem. Quem gostaria de mais acrescentar? Jessie, se faz favor. E aqui no versículo 8 fala dos aprendizes, não é? Nós sabemos que nós não somos profissional e uma das coisas que nos ajuda a melhorar a nossa forma de cantar e adorar a Jeová é porque quando nós estamos a preparar as reuniões, treinar também os cânticos. Muito bem. Obrigado pelos dois excelentes comentários. Então, na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto? Irmã Débora Nambua. A Bíblia fala-nos de Cananias, um homem mencionado em 1 de Crónicas 15:32 como chefe dos levitas. Este era especialista, habilitado para instruir outros sobre a forma correta de lidar com a arca. Já em 1 de Crónicas 26:29, este homem volta a ser novamente mencionado, só que agora pelo seu bom trabalho anteriormente escrito. Ele e os seus filhos foram designados para o negócio externo, como juízes e oficiais. Isto ensina-me que muitas das vezes nós achamos que o nosso bom trabalho não será reconhecido ou que nunca poderemos ter a designação que gostaríamos de ter na congregação. Mas tal como Cananias, Jeová recompensa sempre os que lhe são leais. Muito obrigado, Débora. Irmã Ingrácia. Sim, em 1 de Crônicas 23:1, do qual diz que Davi, idoso, perto do fim da sua vida, ele fez Salomão, seu filho, de rei sobre Israel. Para ele chegar a esse ponto de fazer o rei, vimos que Salomão passou por muita oposição, muita perseguição. Não só da parte dos seus próprios filhos, mas dos melhores amigos dele. Mas ele pediu no fim da sua vida, quando Jeová lhe disse que ele ia morrer, ele pediu mais uns anos de vida, que era para poder, e pediu a Jeová que pudesse fazer seu filho Salomão de rei. E Jeová concedeu esse seu pedido. Isso nos ensina o quê? Mesmo que haja imprevisto na nossa caminhada para a fé, mesmo que às vezes se sentimos injustiçados da parte de Jeová, às vezes sentimos que Jeová está sendo um pouco duro conosco, nunca devemos deixar de orar a Jeová, nunca devemos pedir a sua bondade. Foi o que Davi fez. Apesar de tanto desamor, ele confiava totalmente em Jeová. E Jeová o abençoou no fim da sua vida. Obrigado, irmã Ingrácia. No Zoom, a irmã Manuela Pinto. Então, indo buscar um bocado ainda aos tesouros de há pouco, sobre sermos um povo organizado e coordenado, e de facto isso é verdade. Isso é meio caminho andado para podermos servir a Jeová com zelo. E nós sabemos que todas as congregações têm a ajuda preciosa do escravo fiel e prudente, que se preocupa em organizar tudo o que é necessário para o povo de Jeová, de maneira a que a sua vontade seja sempre cumprida e os seus objetivos alcançados. Obrigado, irmã Manuela. Rafael, se faz favor. E 1 Crónicas 23 e versículo 5, achei interessante, porque por vezes podemos apanhar estudantes ou moradores de rua, até mesmo jovens, que perguntam porque é que nós cantamos nas reuniões. É porque gostamos. E neste texto mostra que o passado, o rei Davi designou 4.000 homens para esta função de louvar a Jeová através da música. Hoje todos nós temos este privilégio da oportunidade de cantar e louvar a Jeová através da nossa voz. Uns mal, outros bem, mas todos juntos nós não conseguimos ver a voz a se afinar, até fica bonito o coro todo em conjunto. E certamente Jeová fica alegre a ver o nosso esforço. Por isso, se a gente puder, que continuemos a cantar, a louvar a Jeová. Obrigado, Rafael. Irmã
Irene Souza, se faz favor. Então, em 1 Crónicas, no capítulo 26, no versículo 20, notei neste versículo que os levitas eram os escolhidos para cargos de responsabilidade. Por vezes lançavam sortes para saber quem faria determinado serviço. Hoje já não é assim. Todos temos a responsabilidade de pregar e fazer discípulos, segundo a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Muito bem. Irmão Délio Dias. Achei interessante, mostrando que realmente a organização era feita pelos levitas, sacerdotes, conforme mostra 1 Crónica 24:3, que eles estavam divididos por turmas. Mas é interessante saber também que no capítulo 24 e versículo 10 fala-nos de uma turma que é a turma de Abias. E o que é que isto traz à atenção? Esta turma de Abias pode-nos elucidar, cruzando este versículo com Lucas capítulo 1 e versículo 5, que também o pai de João Batista, Zacarias, pertencia à mesma turma. E assim conseguimos detectar que Jesus não nasceu em dezembro, mas por volta do outono. Bela pesquisa, irmão dele, obrigado. Irmã Andréa Brito, se faz favor. Eu destaquei 1 Crónicas 26, o 1 e depois o 24. Durante a época em que estiveram no deserto, os coatitas eles tinham o privilégio de carregar a Arca do Pacto. Mas quando os israelitas entraram na terra prometida, a Arca do Pacto já não precisava de ser transportada de um lado para o outro. Por isso, na época do rei Salomão, alguns coatitas foram designados para outros serviços. Então nada indica que eles tinham queixado dessa mudança. Qual é a lição que eu tiro? Quando a organização do Senhor Jeová fizer alguma mudança, devemos dar todo o nosso apoio, mesmo que a gente não ache correto ou não. É importante sentir-nos alegria em qualquer designação que tenhamos, porque o seu valor aos olhos de Jeová não é determinado pelos seus privilégios, mas sim pela obediência, e assim é a coisa mais importante. Obrigado, irmã Andréa. Irmã Ana Silva. Então, como já vimos, nos dias do rei Davi, os cantores da casa de Deus, eles eram treinados para entoar cânticos a Jeová. E isso resultava em louvor para o Senhor Jeová. Portanto, mostra realmente que a música é tão importante na adoração, que os cantores eram liberados de outros deveres no templo para que pudessem se concentrar nesse serviço. Isso mostra a importância de nós também realmente conhecermos os nossos cânticos. Obrigado, irmã Ana. Irmã Diolinda. Jeová sempre foi um Deus de ordem. A maneira como no passado organizou a sua adoração lá no templo, e hoje nos nossos dias também, a maneira como Jeová organiza a sua organização, vê-se realmente que é um Deus de ordem. Todos sabemos em todo o mundo os mesmos ensinamentos, não é? E tem o seu escravo ali por dentro que orienta a sua organização hoje na Terra. Obrigado, irmã. Bem, já não temos mais comentários, mas também estamos na hora. Olha, obrigado a todos, irmãos, pela vossa excelente participação. Obrigado também, irmão Osés, pela forma como conduziu esta parte. Também agradecemos novamente os irmãos pela excelente maneira, excelentes pérolas que puderam partilhar conosco. Iremos encerrar a sessão Tesouros da Palavra de Deus com a leitura da Bíblia. Nós ouviremos a leitura de 1 das Crônicas, no capítulo 23, e versículos 21 a 32. Quem irá fazer para nós será o nosso irmão Walter Pedro. Os filhos de Merari foram Mali e Musi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos. Ele só teve filhas. Por isso, os filhos de Quis, que eram parentes delas, casaram-se com elas. Os filhos de Musi foram Mali, Éder e Jeromote. 3. Estes foram os filhos de Levi, de acordo com as suas casas paternas, de acordo com os cabeças das casas paternas. Eles foram registados, contados e alistados por nome e realizavam o serviço de Jeová a partir dos 20 anos de idade. Pois Davi tinha dito: Jeová, o Deus de Israel, deu descanso ao seu povo e residirá em Jerusalém para sempre. Da mesma forma, os levitas já não terão de carregar o tabernáculo nem o seu equipamento usado na adoração.
De acordo com as últimas instruções de Davi, os levitas de 20 anos de idade para cima foram contados. A função deles era ajudar os filhos de Arão no serviço da casa de Jeová e cuidar dos pátios, dos refeitórios, da purificação de todas as coisas sagradas e de todo o serviço necessário na casa do verdadeiro Deus. Ajudavam a cuidar dos pães da proposição, da farinha fina para a oferta de cereais, dos pães achatados sem fermento, dos pães feitos na assadeira, da massa misturada com azeite e de todos os pesos e medidas. Deviam apresentar-se todas as manhãs para agradecer e louvar a Jeová e fazer o mesmo ao anoitecer. Eles ajudavam sempre que os sacrifícios queimados eram oferecidos a Jeová nos sábados, nas luas novas e durante as épocas festivas, segundo o número que as regras exigiam, e faziam isso regularmente perante Jeová. Também cuidavam das suas responsabilidades relacionadas com a tenda de reunião, com o lugar santo e com os filhos de Arão, seus irmãos, no serviço da casa de Jeová. Obrigado, Walter. Apreciamos muito a sua designação da leitura da Bíblia. Estava muito bem preparado. Também ficamos felizes em ver o seu progresso como leitor e aqui na congregação. O Walter cumpriu muito bem a lição número 5 da nossa brochura Leitura e Ensino. Ela nos ensina a como ler de modo correto. E por que isso é importante? Uma leitura correta e bem feita é essencial para nós transmitirmos o conhecimento e as verdades da Bíblia. E isso envolve pelo menos 3 coisas: treinar, treinar e treinar. E vimos que o Walter, como não era uma leitura simples e fácil, com muitos nomes que nós não conhecemos, treinou muito bem, pronunciou muito bem, fez uma leitura calma. E agradecemos a maneira como cumpriu a sua designação, Walter. Obrigado. Agora iremos iniciar a segunda sessão da nossa reunião, Empenhe-se no Ministério. O irmão Valdir Barroso irá nos ajudar com a exibição de um vídeo sobre a campanha para o memorial. Estamos nos aproximando do evento mais importante para todos nós, testemunhas de Jeová, que é a celebração da morte de Jesus Cristo. E por que fazemos isso? Assistir ao memorial é uma maneira de agradar o amor que Jeová e Jesus mostraram por todos nós. Todos os anos, milhões de pessoas no mundo inteiro celebram a morte de Jesus, assim como ele nos ordenou em Lucas, no capítulo 22 e o versículo 19. Vamos agora assistir um vídeo que irá nos instruir de como proceder para convidar as pessoas para assistirem ao memorial este ano. Contamos com a participação da assistência. Bom dia! Gostava de o convidar para um evento especial a que milhões de pessoas assistirão. É o aniversário da morte de Jesus. Este convite mostra qual é a hora e o local dessa reunião aqui na zona. Também quero convidá-lo para um discurso no fim de semana anterior. Bem, vamos agora à pergunta. O que é que pode ajudá-lo a perceber se deve continuar a conversa? Aqui, por favor, a irmã Lourdes Dias. Então, não só porque o morador aceitou o convite, mas também quando o convite lhe foi parar às mãos, ele folheou, abriu, é porque notava certo interesse em saber o que é que o convite continha. Por isso, talvez seja uma oportunidade para o publicador continuar um pouquinho mais. Muito obrigado, irmã Lourdes. Algum irmão quer fazer alguma contribuição? Não? A irmã Deolinda Duarte, por favor, ao fundo. Convidar a pessoa para assistir ao memorial. Não é? Ele depois fez uma pergunta para depois fazer uma nova revisita, para fazer seguimento dessa mesma pergunta. Porque é que Jesus teve que morrer por nós? Okay, obrigado. Então, vamos dar seguimento ao vídeo. Obrigado.
Não é preciso pagar nada? É gratuito. Posso mostrar-lhe este vídeo de 1 minuto e meio que explica a importância desta reunião? Pode ser. Imagina um mundo repleto de paz, onde não há sofrimento, onde há abundância de alimentos para todos e todos têm saúde perfeita. Mas como é que é possível que haja um futuro tão maravilhoso? Graças ao que Jesus fez por nós. Ele veio à Terra com um objetivo. Ele deu a vida por aqueles que amava. Na noite antes de morrer, Jesus pediu para comemorarmos o sacrifício dele. Ele disse: persistam em fazer isto em memória de mim. No aniversário da morte de Jesus, muitas pessoas em todo o mundo vão reunir-se para o relembrar. As testemunhas de Jeová convidam-no, a si e à sua família, para assistir ao memorial da morte de Jesus. Nessa reunião, irá perceber porque o sacrifício de Jesus foi tão importante e como as promessas dele o afetam pessoalmente. Para saber mais sobre o que a Bíblia diz acerca deste e de muitos outros assuntos, aceda ao site jw.org. Espero que possa lá estar. Agradeço o convite. Só preciso falar com a minha família. Mas talvez me veja lá. Já agora, eu sou o Paulo. Pedro, muito prazer. Se calhar na próxima vez, eu posso mostrar-lhe na Bíblia porque é que Jesus morreu. Costuma estar em casa a esta hora? Bem, devemos sempre nos lembrar da esperança que temos de ficar livres do pecado e da morte por causa do sacrifício de Jesus. E ao estarmos presentes ao memorial, mostramos que damos valor ao resgate e nos aproximamos ainda mais do nosso amoroso Deus Jeová. Agradecemos ao irmão Valdir por ter nos ajudado com essa designação. Com certeza nos sentimos já mais preparados para convidar as pessoas quando a nossa campanha começar. Agora vamos ver uma outra demonstração sobre como podemos convidar os nossos moradores, vizinhos e amigos para o memorial. Ela será feita pelas nossas irmãs Carla Simões e Madalena Lopes. Preste atenção em como a nossa irmã Carla usa um vídeo para aumentar o interesse da moradora. Madalena, gostaria de a convidar para uma ocasião especial que será realizada em todo o mundo, a comemoração da morte de Jesus. Todos os anos, milhões de pessoas se reúnem para relembrar esta ocasião na data em que faz anos que Jesus morreu. Este convite é para a Madalena. Está bem, muito obrigada, Carla. Ano passado, uma vizinha deu-me um folheto desse que é para ir ao memorial. Mas eu não fui, mas dessa vez vou. Será um prazer tê-la connosco, Madalena. Olha, aqui no convite, portanto, dentro do convite nós temos o dia 4 de abril, será uma terça-feira e aqui na zona será às 20 horas no Clube Recreativo da Cruz de Pau. A Madalena de certeza que sabe onde fica, não é? Sim. Já agora, se me permite, gostaria também de convidá-la para um discurso especial que será realizado uns dias antes, no sábado anterior, sábado 1 de abril, pelas 20 horas, no nosso salão e com um tema muito interessante. Você pode encarar o futuro com confiança. Com certeza vou, mas não pode ir os dois, só posso ir ao memorial. Então será um prazer ter a Madalena connosco. E porquê é que esta ocasião é tão importante? Madalena, posso mostrar-lhe muito brevemente um vídeo? Posso, sim, Carla, pode. Reparou, Madalena, não acha que vai ser tão bom podermos viver um dia em paz perfeita e com saúde perfeita? Carla, esse vídeo é maravilhoso, mas o que é assim, na maneira que esse mundo está, é difícil, não é?
Eu compreendo realmente, hoje o mundo está muito longe das condições que nós desejamos, mas Madalena, como mostra o vídeo, foi precisamente por isso que Jesus morreu, para tornar possível um dia podermos viver com paz perfeita, e foi por isso que Ele deu a ordem de relembrarmos esta ocasião. Olha, eu gostaria de lhe mostrar diretamente na Bíblia esta ordem de Jesus, no texto que foi referido aqui no vídeo, em Lucas... Pode ser. Lucas 22, 19, e repare, Lucas 22, 19, ele tomou também um pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto representa o meu corpo que será dado em vosso benefício. Persistam em fazer isto em memória de mim. Então, reparou Madalena, Jesus, ele próprio instituiu esta celebração nas vésperas da sua morte, e ele disse para nós persistirmos em fazer isto. Quer dizer, todos os anos tinha que fazer a memória de Jesus? Exatamente. E é isso que vamos fazer este ano, no dia 4 de abril. Agora, Madalena, porquê é que Jesus teve de morrer para termos esse futuro? Porquê é que ele precisou mesmo de morrer? Eu gostaria de lhe poder responder essa pergunta com mais pormenor na minha próxima visita. Por exemplo, no sábado. Acha que seria possível? Pode ser, muito bem. Venho na mesma hora. Que eu vou aceitar, sim? Fica combinado. Até sábado. Obrigado, irmã Carla Simões, pela ótima designação. Também agradecemos muito à irmã Madalena. Apreciamos muito ver a demonstração que fizeram. As irmãs prepararam-se muito bem e nos ajudaram a perceber como aplicar a lição 11, falar com entusiasmo. Isso é importante porque falar de maneira animada, além de prender a atenção das pessoas, também os motiva a agir. E é ainda mais importante quando estamos a fazer um convite, não é? Se vamos levar um convite para as pessoas desanimadas, as pessoas não vão prestar muita atenção, nem vão se interessar naquele evento. Isso envolve, primeiro, nos animarmos com aquele assunto, conhecermos bem sobre o que vamos falar e pensar nas pessoas. E a irmã Carla, vimos que ela pensou na Madalena, vimos que ela estava muito entusiasmada quando falou com a Madalena que seria um prazer tê-la conosco, não é? Mostrou pelas expressões faciais, esteve sempre com um sorriso, e com certeza isso contagiou a sua moradora. Obrigado, minhas irmãs, foi muito bom vê-las aqui a cumprir essa designação. Agora nós iremos ter um discurso. Sabemos que o povo de Deus está muito bem organizado, mas já perguntou-se o porquê? Nós teremos a oportunidade de assistir esse discurso que vai nos responder a essa pergunta. O tema é: por que é que os cristãos estão organizados? Quem se preparou para fazer para nós é o nosso irmão Joaquim Duarte. Na década de 1870, um pequeno grupo de estudantes da Bíblia começou a redescobrir verdades bíblicas que estavam esquecidas há muito tempo. Eles sabiam que Jesus tinha organizado a congregação para pregar. Assim, empreenderam uma campanha internacional de pregação do Reino. Como podemos identificar essa organização? Desculpa. Obrigado. Como podemos identificar essa organização? Mostra a Bíblia que os verdadeiros cristãos seriam um povo organizado. Vamos ver 3 pontos principais. Os cristãos verdadeiros estão organizados para realizar uma obra, para apoiar e encorajar uns aos outros e para servir a Deus em união. Veja, por favor, o que diz Mateus no capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14, que diz: E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Notou? Jesus ordenou aqui os seus seguidores que pregassem as boas novas do reino em todas as nações. Como se realizaria isso sem uma organização? Quando Jesus treinou os seus primeiros discípulos para esta obra, ele não disse-lhes simplesmente que cada qual fosse aonde quer que desejasse e partilhasse essa fé como bem o quisesse.
Ele os treinou e deu-lhes instruções e os enviou de modo organizado. Onde alguém poderia encontrar o conhecimento sobre os caminhos de Jeová? Se não houvesse reuniões cristãs e organizadas para instrução e adoração. Note o que diz Hebreus, no capítulo 10, os versículos 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, e 24, versículo 24 e 25, que diz: E pensamos uns nos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando-nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e ainda mais de vermos chegar o dia. Sim, este é outro critério, porque os cristãos estão organizados para apoiar e encorajar uns aos outros. Para ilustrar, um alpinista que está sozinho pode decidir que direção quer seguir. No entanto, se ele sofrer um acidente ou tiver alguma dificuldade, estará em sério perigo, porque não haverá ninguém por perto para ajudá-lo. Isolar-se é realmente algo imprudente. Para que os cristãos cumpram a ordem de Jesus, eles precisam de ajudar-se e apoiar-se uns aos outros. Mas para haver união, precisamos de ordem, e a ordem exige organização. Só uma fraternidade unida pode ter a bênção de Deus, conforme mostra 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10, que convido a ler. O versículo 1, o capítulo 1 de 1 Coríntios, e o versículo 10 diz: Exorto-os, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Nós vimos que os cristãos estão organizados de 3 maneiras: para realizar uma obra, para apoiar e encorajar uns aos outros e para servir a Deus em união. Como um corpo de pessoas organizadas e unidas, as testemunhas de Jeová no mundo inteiro esforçam-se para fazer a vontade de Deus. Ele nos garante o seguinte: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que todos possamos usufruir desta maravilhosa bênção por estarmos organizados na realização da obra de pregação. Obrigado, irmão Joaquim. Foi muito bom vê-lo, ouvi-lo, ver a sua preparação para fazer esse discurso. Foi uma estreia nesse estilo de discurso, né? Muito obrigado, foi muito bom ver o seu esforço, sua designação, a maneira como procurou manter contato com a assistência. Ficamos muito felizes em ver o seu progresso na congregação e também como orador, sim senhor. E o nervosismo depois piora, fica tranquilo. Uhum. O irmão Joaquim conseguiu aplicar bem a lição 14 da brochura, brochura Leitura e Ensino. Ela fala sobre destacar os pontos principais. Isso é fundamental porque isso prepara a assistência para o que vai ouvir e também deixa gravado aqueles pontos na nossa mentalidade. Todos nós conseguimos recordar bem por 3 motivos nós estamos organizados. E para fazer isso, o Joaquim pensou no objetivo do discurso, escolheu os seus pontos principais. É importante também fazer o que o irmão fez. No final, na conclusão, repetirmos aqueles pontos, e isso irá ficar gravado na cabeça da nossa assistência. Foi muito bom ouvi-lo, espero que continue a progredir como orador aqui na nossa congregação. Agradecemos a todos os participantes hoje na nossa reunião que se prepararam também e fizeram ótimas demonstrações. Agora iremos iniciar a 3ª sessão da nossa reunião, Viver como Cristãos. Para isso, convidamos aqueles que podem a porem-se de pé. Iremos cantar o cântico 101. O tema é Servimos a Jeová em união. Servimos
Sabemos que os desastres naturais estão cada vez mais frequentes. E se não formos organizados, podemos acabar por atrapalhar aqueles esforços de ajuda humanitária. Como é que nós podemos oferecer ajuda de maneira prática e organizada? Vamos descobrir isso nesse discurso. Vamos ver como podemos ajudar irmãos em situações de emergência. O tema é: como é que podemos ajudar quando acontece um desastre? Quem fará para nós será o nosso irmão Moisés Anacleto. A cada ano, milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo muitos dos nossos irmãos, são afetados por terremotos, tsunamis, furacões, tornados e enchentes. E visto que os desastres naturais costumam acontecer inesperadamente e podem afetar a qualquer um de nós, o que é que podemos fazer para ajudar quando acontece realmente um desastre natural? Bem, quando acontece um desastre, a ajuda prestada precisa de ser bem organizada. Neste caso, o corpo governante tem um departamento, o corpo governante determinou que cada filial tenha um departamento de ajuda humanitária. Agora, o que é que estes irmãos fazem ou realizam neste departamento? Os irmãos deste departamento entram imediatamente em contacto com os anciãos locais para saber que tipo de ajuda que os publicadores precisam. Caso os estragos sejam muito grandes e os publicadores da região não consigam lidar com a situação, a filial designa irmãos qualificados para coordenar a ajuda humanitária. Esses irmãos podem facilitar a ajuda de voluntários ou doações de itens específicos, ou eles próprios podem comprar mantimentos e distribuí-los pelos publicadores. Fazer as coisas desta maneira tem muitas vantagens. E porquê? Evita-se duplicação de esforços, confusões e desperdício de dinheiro e de materiais, coisas que geralmente acontecem quando os irmãos agem por conta própria. Os irmãos designados a filial podem decidir, por exemplo, quanto dinheiro e quantos voluntários serão necessários para providenciar essa ajuda. Esses irmãos também podem entrar em contacto com as autoridades locais, onde muitas vezes elas nos ajudam a agilizar o trabalho. Agora, o que é que os irmãos não são incentivados a fazer? Os irmãos não são incentivados, por exemplo, a angariar fundos, ou enviar mantimentos, ou a viajar para uma área afetada por conta própria, a não ser que tenhamos sido convidados para isso. Portanto, quando surge uma catástrofe natural, não somos incentivados a viajar para essa zona, para essa localidade, nem a menos que teremos sido convidados para tal. Mas assim, quando acontece uma catástrofe natural, nós queremos ajudar os nossos irmãos. Nós somos um corpo, e quando um membro do corpo sofre, os outros sofrem também, não é? E naturalmente nós, apesar de estarmos longe, infelizmente, das catástrofes naturais, mas pode acontecer também no nosso país. Agora, o que é que podemos fazer para ajudar estes queridos irmãos? Bem, o mais importante é orarmos por estes irmãos, orarmos por eles e orar também por aqueles que estão a prestar ajuda. Esta é a parte principal, as duas primeiras partes. Orar pelos irmãos e orar também para aqueles que estão a dar ajuda. E algo que também podemos fazer, que está ao nosso alcance, é contribuirmos com as nossas contribuições para a obra mundial. Portanto, fazermos um donativo, contribuirmos para a obra mundial. Com a orientação do corpo governante, as filiais estão em melhores condições para decidir, canalizar da melhor forma por onde vai então esses recursos financeiros para poder ajudar estes queridos irmãos. Bem, caso os irmãos queiram participar pessoalmente em ajuda humanitária, o mais importante de tudo, se os irmãos quiserem participar, ajudar, além disso é poder orar a Jeová. Será que tem o desejo, a vontade? Ora a Jeová. A dizer que tem esse desejo, tem essa vontade de querer ajudar. Nós vemos tantas catástrofes naturais. Isso tem sido terrível, não é? E muitos irmãos querem ajudar, não é? O que é que nós podemos fazer? Portanto, em primeiro lugar, é orar a Jeová, dizer-lhe o que é que pensa, que tem o desejo e a vontade de poder participar. Depois, é agir, colocar-se à disposição. Colocar-se à disposição por preencher a petição para voluntário do Departamento Local de Desenho Construção. É a petição DC50. Já preencheu essa petição?
Sabe qual é a petição? DC 50? Bem, essa petição o que é que vai permitir? Essa petição vai permitir que os irmãos possam colaborar mais por dentro, mais detalhadamente, mais pessoalmente, com esses irmãos que estão a passar por um desastre natural. Se ainda não tem essa petição preenchida, mais uma vez, fale com Jeová sobre o assunto. Diga-lhe qual é o desejo, qual é a vontade que tem de poder participar. Depois, é só agir, não é? É poder preencher a petição DC 50. Caso os irmãos tenham alguma dúvida de preencher essa petição, podem falar com os anciãos da congregação, que eles terão todo o gosto e o prazer em explicar como funciona esta petição. Agora vamos ver um vídeo. O vídeo tem o tema Inundações devastadoras no Brasil. Depois vamos colocar uma pergunta relacionada com este vídeo. Vamos então observar o vídeo. A cidade está devastada, ela está um caos. Pontes caíram, várias casas à beira do rio foram arrancadas. As nossas principais preocupações eram entender como estava a saúde dos irmãos, o bem-estar dos irmãos. Entramos em contato com os anciãos locais, que garantiram para a gente que todos estavam bem. Então a gente imediatamente começou a entrar em contato com os irmãos das congregações do circuito e em poucas horas quase 1,5 tonelada de alimentos foi recebida no centro de apoio, né? Nós tivemos uma experiência de uma senhora de idade que ela viu a quantidade de pessoas na nossa casa participando da limpeza. Ela perguntou, mas por que tem tanta gente na sua casa, mora tanta gente assim? Não, são os irmãos da nossa congregação, nós somos testemunhas de Jeová. Ah, mas na minha religião não apareceu ninguém nem para me ajudar a tirar de dentro de casa, quanto mais para limpar a casa para mim. Então a gente vê realmente que privilégio que é ter essa irmandade. Por mais que a cidade esteja assim, nós como povo de Jeová estamos juntos, estamos unidos e estamos bem. Jeová ajuda. Jeová está conosco, a gente não tem dúvida disso. A pergunta é: o que é que lhe chamou a atenção no trabalho de ajuda humanitária que as Testemunhas de Jeová realizaram no Brasil em 2020? Vamos ouvir a nossa irmã Ana Silva. Uma coisa que me chamou a atenção foi a rapidez em como os irmãos foram ajudados. Isso. Vamos ao Zuma, a nossa irmã Manuela Pinto. Então, a prestação zelosa com o que eles fizeram, tudo isto porque realmente Jeová os moveu também à ação e que em apenas 3 dias eles conseguiram providenciar tudo o que era preciso para os irmãos, desde 7 toneladas de comida, 3 toneladas de água, roupa e mobiliário. Portanto, aqui está evidente o Espírito de Jeová para com todos. É isso, muito bem. Nossa irmã Irene, por favor. O que me comoveu também foi o facto dos irmãos se unirem para ajudar até a limpar as casas dos irmãos. E isso chamou a atenção até dos vizinhos, que os outros não ajudaram ninguém. Muito bem. Apocalipse 21:4 diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. O que é que este versículo quer dizer? Deus vai acabar com todo o sofrimento, inclusive os desastres naturais. Obrigado, irmão Moisés, por conduzir também essa designação. Foi muito bom vermos como é que Jeová cuida do seu povo, também quando acontecem desastres. E também somos relembrados da necessidade de preenchermos essa petição DC 50 se queremos ajudar quando algo na nossa localidade acontecer. Estamos próximos novamente da campanha do memorial e com certeza queremos estar
organizados. O irmão Fábio Dias preparou-se para fazer a próxima parte e o tema é Campanha do Memorial a partir de sábado, 11 de março. Qual foi o maior presente que o irmão ou a irmã já recebeu? Bem, neste momento os irmãos devem estar a pensar em vários presentes, inclusive ou então nas diversas situações que receberam os presentes. Bem, se um presente lhe traz felicidade ou preenche uma necessidade real na sua vida, isso significa que já tem um grande valor para si. Mas dentro de muitos presentes que já recebemos ou poderíamos imaginar, existe um que se destaca pelo seu valor e a sua importância. É o presente de Deus para a humanidade, o sacrifício de resgate de Jesus. Bem, como é que os irmãos se sentem por receberem esta boa dádiva da parte de Jeová? Com certeza muito gratos. E talvez até tenham a mesma linha de raciocínio que o salmista teve em Salmos capítulo 116 e o versículo 12. Gostava que os irmãos me acompanhassem neste texto bíblico. Então, texto de Salmos, capítulo 116, e o versículo é o 12. Diz: Como é que eu vou retribuir a Jeová todo o bem que me tem feito? Então os irmãos talvez façam a mesma pergunta. Bem, a resposta de maneira prática, então é por meio desta campanha que vamos iniciar no dia 11 de março, a partir do próximo sábado. Uma campanha em que somos todos encorajados a participar plenamente para assim demonstrarmos a gratidão por Jeová. Será que podia fazer arranjos para dedicar mais tempo ao ministério nesta oportunidade? Talvez por servir como pioneiro auxiliar nestes meses especiais? Bem, que tal considerar isso na sua próxima noite de adoração em família? Jeová com certeza vai abençoar os nossos esforços e este serviço irá resultar em muita alegria. Nesta campanha temos por alvo convidar o maior número de pessoas possíveis, revisitas, estudantes, parentes, amigos, colegas de escola ou de trabalho. Queremos que eles assistam connosco, ouçam e vejam a importância do sacrifício de Jesus. Quer os convites sejam aceitos ou não, ainda assim o nosso esforço diligente se dará certamente um bom testemunho. Agora gostaríamos que os irmãos do som pudessem compartilhar a imagem. Bem, obrigado. Então este é o convite com que iremos trabalhar a nossa campanha. É de relembrar que os ingressos já foram impressos e estão prontos para levantamento. E visto que temos uma grande área para cobrir, né, o nosso território é grande, nós queremos deixar somente os convites com as pessoas pessoalmente, né, nas suas casas. Então este é o foco, deixar pessoalmente os convites com as pessoas nas suas próprias casas. Não há territórios de campanhas, ou seja, entregamos os convites nos territórios que temos na nossa posse, os nossos pessoais. E este convite serve para duas ocasiões, ambas elas gratuitas, não é? A primeira é para um discurso especial com o seguinte tema: você pode encarar o futuro com confiança. Então este discurso vai tocar, né, no ponto como é que nós podemos encarar o futuro de uma maneira diferente a do mundo, né, com confiança. Isso por desenvolvermos uma amizade com Jeová Deus, não é? Uma amizade que a morte de Jesus tornou possível. Agora, quem gostaria na assistência de relembrar quando e onde é que o discurso vai se realizar? O irmão Luís Abreu, por favor. O discurso especial é no dia 1 de abril, às 20 horas. Isso, obrigado. Então vai-se realizar isso mesmo, pela dia 1 de abril, pelas 8 horas aqui no nosso salão, né? Território conhecido. E a segunda ocasião do convite é para o memorial, onde vamos relembrar a morte de Jesus conforme ele nos incentiva a fazer isso no texto de Lucas 22:19. E quando é que este ano, quando e onde é que se vai realizar o memorial? A irmã Alice Mamete, por favor, cá em baixo. Oi, a irmã Alice. Dia 4 de abril, ali no Clube Recreativo. No Clube Recreativo. Da Crustal, isso. Às 20 horas. Isso, obrigado, irmã Alice, está certo, não é? Muito bem, então frisando de novo, dia 1 de abril, pelas 20 horas, será o discurso especial
no nosso salão, e então o memorial dia 4 de abril pelas 20 horas no Clube Recreativo da Cruz de Pão. Bem, todos os anos nós, como testemunhas de Jeová, aguardamos com grande expectativa a comemoração da morte de Jesus. Esta altura traz-nos oportunidades especiais e vemos como é importante louvarmos e agradecermos a Jeová pelo presente do resgate. Por isso, aproveitemos bem estas oportunidades também por compartilhar a outros por meio desta campanha. Obrigado, irmão Fábio, também por esta parte, nos deixou todos ansiosos para estarmos no discurso especial, na celebração e também para iniciarmos a nossa campanha. Agora iremos assistir o estudo bíblico de congregação. Ele está no livro Seja Feliz, iremos considerar a lição 39 e também o Entenda Melhor, ponto 3. Quem fará para nós será o nosso irmão Ricardo Cascalho. Então, como já foi dito pelo nosso irmão Vinícius, não é? Vamos ver esta magnífica publicação no livro Seja Feliz para Sempre. Então, a lição é 39, o ponto é então com o tema o ponto de vista de Deus sobre o sangue. Ora, sangue, este é sempre um tema sensível, não é? Mas também ao mesmo tempo é muito importante, quer para cada um de nós que está aqui na assistência hoje, quer para aqueles irmãos que estão a assistir a esta reunião por Zoom nas suas casas. Para hoje, então, o convidado para fazer a leitura vai ser o nosso irmão Luís Abreu, e vamos dar então início para considerar este tema, não é? Qual o ponto de vista de Jeová sobre o sangue? Sempre interessante. Vamos então começar por ler então o comentário introdutório e o parágrafo número 1, por favor. Irmão Luís. O sangue é muito importante. Sem ele, nenhum de nós estaria vivo. Por ser o Criador, Deus tem o direito de dizer como o sangue pode ser usado. O que é que ele diz sobre o sangue? Será que podemos usar o sangue na comida ou em tratamentos de saúde? E como é que você pode tomar boas decisões sobre este assunto? Jeová disse aos seus servos no passado: a vida de todo o tipo de criaturas é o seu sangue. Para Jeová, o sangue representa a vida. Se a vida é sagrada, então o sangue também é. Muito obrigado. Então, a primeira pergunta que temos para hoje, não é, para o nosso estudo do livro, é: qual o ponto de vista de Jeová sobre o sangue? Vamos dar ali a oportunidade à nossa irmã Teresa Rafael, lá atrás. É assim, para Jeová, o sangue é um assunto de vital importância. Nós lemos em Levíticos 17:14, vimos isso entre tantos outros, não é? Jeová diz que a vida é sangue, ou seja, a vida está no sangue. Portanto, para Jeová, a vida é sagrada e o sangue também é sagrado, tal como a vida, porque ele representa a vida. Exatamente. Muito obrigado, irmã Teresa. Algum dos irmãos gostaria de acrescentar algo mais ao comentário da irmã Teresa? Não, a irmã Teresa disse tudo. Mas ainda assim, ainda há aqui irmãos que ainda querem comentar qualquer coisa. Temos aqui a nossa irmã Alice, por favor. Sim, então eu ia dizer que logo no início, já nos dias de Noé, o Senhor Jeová proibiu o sangue, disse que podiam comer de toda a carne, toda a espécie de carne, mas sem o seu sangue. Exatamente. Vimos aqui a importância, não é? Não comer sangue. Muito obrigado às irmãs por estes comentários. Irmão Luís, vamos avançando para o parágrafo número 2, faz favor. Antes de a congregação ser formada, Jeová disse aos seus servos para não comerem sangue. Depois de a congregação cristã ser formada, Jeová repetiu essa mesma ordem aos cristãos. O corpo governante deu a seguinte orientação: persistam em abster-se de sangue. O que significa abster-se de sangue? Ou seja, rejeitar sangue. Se um médico lhe dissesse para se abster de álcool, não iria beber, pois não? Mas será que faria sentido comer coisas com álcool ou injetar álcool nas veias? Claro que não. O resultado seria o mesmo. Da mesma forma, a ordem de Deus de se abster de sangue significa que não devemos beber sangue nem comer carne que não tenha sido sangrada.
Também não devemos comer nenhuma comida que tenha sido preparada com sangue. E no caso dos procedimentos médicos que usam sangue? Alguns procedimentos vão claramente contra a lei de Deus. Eles incluem a transfusão do sangue total ou de qualquer uma das suas partes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Mas em outros casos, talvez não seja assim tão claro saber se o procedimento vai ou não contra a lei de Deus. Por exemplo, alguns procedimentos usam frações de uma das partes principais do sangue. Outros usam o sangue do paciente. Ao decidir o que fazer, cada um de nós deve tomar a sua própria decisão. Muito obrigado, irmão Luís, pela leitura deste estudo do livro de hoje. Agora, para continuarmos este estudo do livro, iria pedir 3 voluntários para lermos 3 textos bíblicos. Um deles encontra-se em Gênesis, capítulo 9, versículo 4, o outro em Levítico 17, 10 e ainda o outro em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Vamos dar aqui uma oportunidade aqui aos irmãos do Zoom, e aqui em casa da irmã Vânia, Rafael e Miguel, por favor, a ler Gênesis 9, 4. Só não comam a carne de um animal com a sua vida, o seu sangue. Muito obrigado, Miguel. Agora temos aqui uma oportunidade para nós também aqui no salão. Ali vamos dar a oportunidade ao nosso irmão Oséias Pedro, por favor. Levítico, capítulo 17, versículo 10. Se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de qualquer criatura, eu certamente me voltarei contra aquele que comer o sangue e o eliminarei dentre o seu povo. Muito obrigado. E ainda temos aqui uma terceira oportunidade, vamos outra vez lá para casa, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, temos aqui em casa do nosso irmão Álvaro Gil, por favor. Pois parecem bem ao Espírito Santo e a nós próprios, não vos importa imponham nenhum fardo, além destas coisas necessárias que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente destas coisas, prosperarão saudações. Muito obrigado, irmão Lourdes. Então nós, para este parágrafo, que é extenso, não é? Temos aqui apenas uma pergunta, mas nós vamos poder tentar dividir para tentarmos chegar ao resultado final, não é? Para que saímos daqui o mais esclarecidos possível. A pergunta que temos é: que usos do sangue é que Deus proíbe? Mas vamos tentar dividir. Vamos tentar dividir para ser mais fácil, para nós podermos entender. Então, eu tenho uma pergunta um pouco diferente. Diz aqui a primeira, diz: qual a ordem que Deus deu ao seu povo no passado e qual a orientação do corpo governante? Fica mais fácil assim. Irmão Walter, por favor. Então, aqui a ordem é abster-se de sangue, né? Que significa que não devemos beber sangue nem comer carne que não tenha sido sangrada, e também não devemos comer nenhuma comida que tenha sido preparada com sangue. Exato, muito obrigado. Não é? E aquela ordem dada lá a eles no passado, quer aos primeiros cristãos, quer também depois pelo corpo governante, foi exatamente essa, não é? Que devíamos nos abster do sangue. No entanto, o irmão já tocou um pouco, o irmão Walter, mas podemos repetir aqui este bocadinho que diz: o que significa abster-se ou rejeitar sangue? O que é que isto significa? Temos ali a nossa irmã Ingrácia, por favor, para responder para nós. Significa rejeitar totalmente todos os componentes que contêm o sangue. Por exemplo, a plasma, glóbulos brancos, plaquetas, glóbulos vermelhos. Esses devemos totalmente rejeitar. Isso mesmo, muito obrigado. Então esses são os componentes principais. Então o irmão Luís quer acrescentar, por favor? O irmão Luís Abreu.
Aqui a palavra abster-se significa, taxativamente, não comer nenhuma comida que seja preparada com sangue ou que não tenha sido sangrada devidamente, uma carne que não tenha havido... É não fazer uso do sangue na sua componente principal. Exatamente. Muito obrigado, irmão Luís, por esse comentário. Agora vamos ultrapassar, que tenho aqui ainda mais uma pergunta, não é? Com os parágrafos, para a gente podermos então chegar um pouco mais e ficarmos mais esclarecidos. Então e no caso dos procedimentos médicos que usam sangue? Já falámos na parte da comida, como é que é o caso dos procedimentos médicos? O irmão Gustavo, por favor. Então, como já comentado pela irmã Ingrácia, a gente deve rejeitar os principais componentes ali, como os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e o plasma. Mas, com respeito a frações destes componentes, aí já é uma questão de consciência. A gente pode imaginar, por exemplo, como se fosse um bolo, né? E Jeová proibiu a gente comer um bolo. Então, esses componentes principais é como se a gente tivesse pegado uma fatia do bolo. E essas frações são componentes, por exemplo, a farinha de trigo ou os ovos. Então, são partes menores ainda de um todo, mas que daí vai de cada cristão decidir com base na sua consciência e com base no seu estudo. Muito obrigado, irmão Gustavo. Gostámos da ilustração, não é? Da parte da questão do bolo e os seus componentes, para vermos então estas diferenças, não é? De frações menores. Ainda assim, tenho aqui a pergunta se alguém gostaria de acrescentar mais algo, portanto, tínhamos ali o nosso irmão Oseias outra vez com a mão no ar, ele vai responder para nós. E também temos aqui a lição 35, que nos ajuda a tomar boas decisões, não é verdade? Como é que nós podemos usar a Bíblia para tomar essas decisões? O que é que você deveria levar em conta antes de tomar uma decisão? E também tem a ver com a consciência de cada um. Se nós tivermos a nossa consciência bem treinada com os princípios bíblicos, com certeza que iremos tomar boas decisões. É isso mesmo, irmão Oseias. Era a pergunta que eu tinha aqui. A pergunta não tinha aqui um comentário, não é, para os irmãos, que nós, ao fim e ao cabo, já vimos, não é, o ponto de vista de Deus e como é que é importante esta questão sobre o sangue, não é? Mas lá no final estava a nota e estava também Gálatas. Gálatas capítulo 6 e o versículo 5 diz: pois cada um levará a sua própria carga. Então vimos aqui a importância, não é, de cada um decidir sabiamente aquilo que fazer. Tocando um pouco aqui na lição número 35, como fazer boas decisões, o irmão Oseias já tocou, mas nós devemos então orar a Jeová, pedir a sua ajuda por orientação, não é, sobre o assunto, sobre aquilo que temos na Bíblia para podermos pesquisar sobre este assunto. Vimos também lá nessa lição que quando Jeová dá uma ordem direta, então nós devemos obedecer prontamente a ela. Por sua vez, alguns assuntos não são ordens diretas, são princípios. E nesses casos nós temos também de ver aquilo que Deus pensa sobre este assunto. Para nos ajudar a tomar este tipo de decisões, podemos fazer algumas perguntas, dizia lá na lição, não é? Tipo, que princípios da Bíblia se aplicam neste assunto? Será que esta escolha vai dar-me paz mental? Como é que a minha decisão vai afetar os outros? E a mais importante de todas, não é? Será que a minha escolha vai deixar Jeová feliz? Esta é muito importante. E depois, como o irmão falou, a questão da consciência, não é? Ou seja, a consciência todos nós temos e ela é a capacidade de nós distinguirmos, não é, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Claro, com uma consciência treinada à base dos princípios bíblicos. E daí vamos poder, com certeza, todos nós tirar boas decisões. Vamos prosseguindo então para o ponto número 3, com o tema escolha um tratamento que agrade a Jeová. Então juntos nós iremos agora ver um vídeo, não é, que nos irá ajudar a escolher alguns tratamentos que estejam de acordo com aquilo que Deus pensa sobre o sangue. O tema: como tomar decisões sobre tratamentos de saúde que envolvam o uso de sangue. Vamos ver este vídeo. Foi tudo muito rápido. Como eu perdi muito sangue, toda a gente pensava que a minha vida estava em risco e que eu precisava de uma transfusão. Os médicos estavam a falar de tratamentos que eu desconhecia. Só me passavam perguntas pela cabeça. Já ouvi falar disto? Sei o que isto é? Já li sobre o assunto? A médica explicou que ia ser uma cirurgia complicada e que, por eu não aceitar sangue,
iria tornar-se mais difícil. Nós amamos a vida e em qualquer situação médica queremos o melhor tratamento possível. Mas também queremos respeitar o Criador da vida e o que Ele diz sobre o sangue. Ele falou sobre isso pela primeira vez com a família de Noé. Depois do dilúvio, Deus disse-lhes que podiam comer animais, mas acrescentou: só não comam a carne do animal com a sua vida, o seu sangue. O sangue representa a vida e não pode ser mal usado. Deus repetiu esta lei ao antigo Israel com estas instruções: não o comas, deves derramá-lo na terra como se fosse água. Os cristãos do primeiro século também receberam orientação para persistirem em abster-se de sangue. As testemunhas de Jeová continuam a obedecer a essa ordem, mas às vezes pode ser um desafio perceber como essa ordem se aplica aos tratamentos que existem. O sangue pode ser separado em 4 componentes principais: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Nós abstemos-nos de sangue por recusar uma transfusão de sangue total ou de algum destes 4 componentes. Como é que um irmão conseguiu abster-se de sangue durante uma emergência? Quando a questão é o sangue, nós temos de estar preparados. Foi o que eu fiz. Pesquisei sobre o assunto e orei a Jeová para que eu pudesse entender os seus pensamentos e obedecer-lhe. Depois, pus a minha decisão por escrito. Eu nunca imaginei ter um acidente assim. Estou muito grato a Jeová por Ele me ter ajudado a entender todas estas coisas. E por causa disso, eu fui capaz de tomar e de me apegar a uma decisão para lhe agradar. As frações de sangue são extraídas dos 4 componentes principais do sangue, mas a Bíblia não dá orientações específicas sobre como usar estas frações. Por isso, aceitar ou não é uma decisão pessoal. Alguns acreditam que uma pequena fração já não é sangue. Outros acham que não devem usar nada que venha do sangue. Como é que uma irmã conseguiu decidir que medicamentos com frações de sangue podia ou não aceitar? No meu caso, na questão das frações, o desafio foi descobrir o que é que eu realmente sentia sobre o assunto e decidir por mim própria o que é que eu iria ou não aceitar e porquê. O que está em causa é a nossa relação com Jeová e termos uma consciência limpa perante Ele. É uma decisão que ninguém poderia ter tomado por mim. Tive de deixar claro ao meu médico que eu nunca iria aceitar sangue nem nenhuma das suas 4 partes principais. E também lhe expliquei que medicamentos e tratamentos eu estava disposta a aceitar. O que é que os cristãos devem perguntar-se sobre procedimentos médicos que usam o seu próprio sangue? E se uma parte do meu sangue for desviado para fora do meu corpo e o fluxo de sangue for interrompido durante algum tempo? Será que a minha consciência me permite encarar esse sangue como ainda fazendo parte de mim, não exigindo que seja derramado na terra? E se durante um procedimento médico, parte do meu sangue for retirado, modificado e recolocado ou aplicado no meu corpo? Será que isso ia incomodar a minha consciência ou posso aceitar esse procedimento? Estou ciente de que ao recusar todos os procedimentos que usam o meu próprio sangue, estou a recusar fazer análises ao sangue, hemodiálise e o uso da máquina coração-pulmão? Como é que uma irmã se certificou de que a sua decisão não incomodava a sua consciência? A minha médica falou-me de um procedimento alternativo eficaz. Eu já tinha ouvido falar, mas pedi-lhe que me desse mais pormenores para eu ter a certeza que a sugestão dela não ia contra a minha consciência. Por isso fiz disso um projeto de estudo pessoal. Também pedi a uma amiga madura que me ajudasse a entender toda esta informação. Tomei a minha decisão de consciência limpa e sei que agradei a Jeová. O que pode fazer antes de tomar uma decisão sobre o sangue? Ore por sabedoria e Espírito Santo. Medite no que a Bíblia ensina e informe-se sobre os tratamentos médicos que lhe sugerirem. Se precisar, peça ajuda para perceber as opções. E, finalmente, escreva a sua decisão. Jeová sabe o que é melhor para nós. E quando a nossa obediência é testada, Ele não quer que nos sintamos sozinhos. Ele quer ajudar-nos.
Quando aceitamos a sua ajuda e mostramos respeito pela vida, poderemos viver para sempre com saúde perfeita num paraíso na Terra. Ora, conforme nós vimos no vídeo, não é? Um acidente pode acontecer a qualquer um. Uma perda de sangue e os médicos chegam no hospital e a primeira coisa que querem fazer é uma transfusão. Um irmão que vai para ter algum atendimento no médico, uma cirurgia, mesmo que seja planeada, ainda assim, vimos também no vídeo, que muitas vezes falam coisas que nós nem sequer sabemos, não é? Nem sequer sabemos o que é que eles estão a falar. Não estamos dentro daquela área, não somos médicos, portanto não sabemos o que é que eles estão a falar. E por aí adiante. Ou seja, vimos esta questão do sangue sempre contra nós, não é? Sempre contra a nossa consciência treinada. No entanto, conforme nós vimos 7 coisas que nós podemos ter em mente em relação ao sangue. E elas estão logo abaixo no nosso manual. Alguns dos irmãos gostariam de falar o que é que temos lá. Temos nesses 7 pontinhos. Temos ali, por exemplo, começamos em Tiago, capítulo 1 e o versículo 5. O que é que nos diz? Irmã Anabela abriu, por favor. Nos diz que se não tivermos sabedoria, que é para pedir a Jeová. Por isso devemos orar para que, de facto, tomamos uma decisão de acordo com os princípios da Bíblia. Exatamente, é isso mesmo, não é? Orar a Jeová e pedir ajuda e sabedoria, discernimento, para podermos tratar desse assunto. O outro ponto, Provérbios capítulo 13 e o versículo 16. Temos aqui no Zoom, vamos dar a oportunidade aqui à nossa irmã Mariana Martins, por favor. Pesquisar princípios da Bíblia e ver como os colocar em prática. Segundo Provérbios 13, 16, diz lá que o homem prudente age com conhecimento. Então nós, para chegarmos a um determinado conhecimento e harmonia com a nossa consciência, temos que pesquisar, temos que analisar e depois tomar a decisão. Isso mesmo, irmã Mariana, muito obrigado pela ajuda. E depois temos aqui o ponto 3 e também o 4, o irmão que for comentar agora pode comentar logo os dois. Temos aqui em casa da nossa irmã Diolinda e Lisa Abigail. É no Zoom também, por favor. Então, para descobrir que opções de tratamento existem na nossa zona. E o 4, queres dizer, Lisa, também? Para identificar as opções que rejeitam completamente. Exatamente, aquelas que a nossa consciência automaticamente põe de lado, não é? E o ponto 5, não é? Sobre Atos, capítulo 24 e versículo 16. Quem gostaria de comentar? Temos aqui em casa da nossa irmã Licínia Ferreira, por favor, no Zoom. Então diz para vermos se a nossa decisão vai nos deixar com a consciência limpa ou não. Isso, muito obrigado. E tem uma nota, não tem? Os irmãos querem falar sobre essa nota ainda? Irmão Délio, por favor. Pois a nota diz-nos que realmente quanto a tomar frações do sangue é uma decisão pessoal, por isso é possível que haja irmãos que não aceitam e outros que aceitam, mas tanto uns como outros, segundo Atos 24:16, a sua consciência está limpa. Exatamente, ambos podem estar corretos, não é? Ora, neste ponto, não é, está então essa nota que o irmão já falou sobre estes procedimentos médicos, não é? E alguns irmãos já souberam disso, leram a nota, viram que realmente uns podem usar, outros podem não usar, que é uma questão de consciência. Mas o ponto 6, o que nos diz sobre Romanos capítulo 14 e versículo 12? Temos ali a nossa irmã Natércia, por favor. E é como aqui diz que realmente devemos nos lembrar que ninguém vai tomar a decisão sobre a consciência por nós. Nós é que temos que decidir. Não o nosso marido, nem a esposa, nem ancião ou instrutor pode realmente dizer o que a pessoa deve fazer. A pessoa é que deve decidir aquilo que quer fazer. Por isso é que tem que pesquisar e saber
do assunto para poder ter a sua própria decisão. Porque nós vemos que Romanos 14:12 diz assim que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nós é que temos que prestar contas a Jeová e não outra pessoa por nós mesmos. Exatamente, né? Estes pontos são todos muito importantes. Ainda falta um que também não é menos importante. Quem gostaria de comentar para nós? O último ponto. Temos ali o nosso irmão, a nossa irmã Ana Silva, por favor. É colocar a nossa decisão por escrito. Exatamente, não é? Também acaba por ser importante nós fazermos isso. No vídeo vimos que deu bastante resultado àquele irmão, embora ele não pensasse, não é, que aquilo fosse-lhe fazer falta. A imagem que está relacionada a este ponto, não é? Ela também é magnífica, também mostra aqui algo, não é? Como é que esta imagem, não é? Esta sessão de imagens está relacionada com o ponto que nós estivemos a ver? Como é que ela está relacionada? Irmã Alice, por favor, aqui na frente. Então falou com o médico, depois fez a oração a Jeová e depois foi fazer pesquisa. Pronto. Podia também ser noutra secção, não é? Mas pronto, mas está correto, não é? Falar com o médico, fazer pesquisa e oração, claro, sempre. Sempre a Jeová a pedida de ajuda. Então agora vamos seguindo para o ponto número 4, não é? As testemunhas de Jeová querem o melhor tratamento de saúde. Agora, será que é possível nós, ou cada um de nós, obedecer a esta lei de Deus sobre o sangue e ao mesmo tempo, não é? Termos então um tratamento de saúde de alta qualidade, não é? Sem sangue? Vamos ver então uma entrevista, ou seja, uma entrevista, mas vamos ver em vídeo, não é? Uma entrevista ao professor Máximo Franci. Vamos ver. Na minha vida profissional, agradeço às testemunhas de Jeová porque me ajudaram muito. Elas fizeram com que um médico tradicional como eu visse a importância de reduzir o uso de transfusões de sangue. Eu diria que não apenas vocês, mas a estrutura que criaram para ajudar os médicos mudou muito a minha atitude, assim como a atitude dos meus colaboradores. Eu já sou médico há mais de 30 anos. E em todos estes anos, isso nunca me aconteceu. Nem a mim, nem aos meus colegas. Por isso, não me parece correto dizer que uma pessoa vai morrer porque não aceita sangue. Essa é uma situação extremamente complexa e não podemos generalizar. Deve-se considerar caso a caso. O sangue já tem os seus próprios riscos. Por isso, uma transfusão tem riscos elevados para o paciente. Temos de avaliar os riscos e os benefícios. Como médico, acredito que se um paciente está bem preparado para uma cirurgia ou um parto, o risco é mínimo. No entanto, há sempre riscos. Mas também não podemos dizer que não existe a possibilidade de perder um paciente quando se faz uma transfusão. Ora, quem gostaria de ler para nós Tito capítulo 3 e o versículo 2? Temos aqui a irmã Elizabeth. Agora já não falhei, ainda há bocado chamei-lhe Elsa, não foi? Agora já não, agora está certo. Que não digam mal de ninguém, que não sejam conflituosos, mas que sejam razoáveis, demonstrando toda a brandura para com todos os homens. Muito obrigado, irmã Elizabeth. Então, com esta entrevista na nossa mente, que acabámos de observar, não é? E também com o texto que acabámos de ler, porque é que nós devemos ser respeitosos e manter a calma a falar com um médico? Temos lá ao fundo o irmão Rafael. Ele está com o micro encarnado. Então devemos lembrar, né, que os médicos também estão a fazer o seu trabalho. O conhecimento que eles têm, né, não é o que nós temos sobre o sangue. Então estou a fazer o melhor trabalho possível para ajudar o paciente. Mas isso também ajudou o médico a desenvolver novas soluções e começar a respeitar também mais as testemunhas de Jeová, porque realmente existem outras maneiras, com menos riscos, se calhar se fizerem a transfusão de sangue. E também acrescentando, né, que nós como cristãos, aqui em Tito também diz que nós devemos ser calmos, razoáveis, não criar conflitos, e não diz só entre os irmãos, diz para com todos os homens. Exatamente, com todos os homens. Ainda a irmã Débora, aí atrás.
Para completar, Filipenses 4:5 também diz que a vossa razoabilidade seja conhecida por todos os homens. Ao sermos calmos e brancos, também teríamos a demonstrar as nossas crenças, a dar a entender que não queremos aceitar, não porque desrespeitamos o médico, mas sim porque é uma razão de consciência. Isso também fará a pessoa aceitar de melhor modo o que lhe estamos a dizer. Isso, muito obrigado. Agora uma pergunta aqui da algibeira que eu notei ali no vídeo, não é? Já ouvi algumas vezes. E será que aquele médico na entrevista dele diz que perdeu algum paciente por causa de não levar uma transfusão de sangue? Irmã Diolinda, por favor. Não, ele diz que depois de falar com os testemunhas de Jeová e ouvir o ponto de vista, ele disse que até levar sangue e também tem os seus riscos. A pessoa pode morrer se realmente levar uma transfusão de sangue. Então este professor era um professor, não é? Então ele, ao ouvir os testemunhas de Jeová, mudou o seu ponto de vista na questão do sangue. Se nós realmente só vamos falar com o médico e dizermos, não é? Vamos explicar. Os médicos também ouvem também o ponto de vista das testemunhas de Jeová. E há muitos médicos que até já levaram processos lá de terem operado pessoas com sangue, depois apanharam a SIDA, apanharam anticorpos, não é? E como foram processados, muitos médicos já estão a aderir às testemunhas de Jeová por causa disso mesmo. É isso, irmã Diolinda. Muito obrigado. Então, irmão Eurico. Portanto, ele mencionou o tempo que já era médico, o tempo que fazia cirurgias, né? E é impressionante que em 30 anos muitas das operações uma pessoa daquelas pode fazer, não é? Muitos cortes. E ele diz que nunca perdeu um doente. É curioso, não é? 30 anos de serviço. E ele mudou a sua maneira de pensar, passou a não usar sangue nas suas cirurgias, e não perdeu um único paciente. Isto dá-nos alguma confiança também, não é? Vimos que Jeová, ele é o melhor conselheiro que há. Ele sabe todas estas coisas que nós precisamos e que de vez em quando podem vir a fazer falta na nossa vida. Precisamos ter isto em mente. Ora, para nos ajudar a decidir por um tipo de tratamento, nós vamos ver o ponto número 5, não é? Frações de sangue. Tome a sua decisão. Pedimos aos irmãos que coloquem a imagem do ponto número 4, se faz favor, é essa, obrigado. E nesta imagem vimos aqui, não é? O que fala um pouco do ponto 5, eu vou resumir um pouco, diz que o sangue tem 4 partes principais, essas 4 partes podem ser separadas em partes menores, chamadas de fração, também já ouvimos o irmão Gustavo falar disso, falou do bolo, lembram-se, e depois diz que cada irmão tem que tomar a sua própria decisão com base na sua consciência treinada pela Bíblia. Também já falámos nisto, foi a irmã na Tércia que disse para nós. Ora, então, segue-se a pergunta. Nesta imagem, né, que está relacionada então com este assunto, que se encontra então neste final do parágrafo 4 e no nosso manual, mostra então 4 componentes principais. Quais são eles? Vamos dar a oportunidade à nossa irmã Lourdes Dias, por favor. Plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Exatamente. A pergunta é, os cristãos podem ou não aceitar este tratamento com estes 4 componentes principais? Irmã Alice, por favor, aqui na frente. Nestes não, porque é o sangue completo. Estas 4, eu já me vi confrontada com transfusões de sangue, os médicos, um até ficou muito danado comigo. Depois uma médica acabou por me dar um tratamento, um medicamento na farmácia, mas que não foi comprado porque era à base de sangue de cavalo. Agora parece que já não existe, mas antigamente havia ampolas de sangue de cavalo que era para a pessoa ficar forte. Ainda bem que a irmã não comprou, não é? É mesmo assim. Está bem. Agora, no entanto, cada um destes componentes que nós falámos, foi falado pela nossa irmã Lourdes Dias, eles mesmos podem ser fracionados. Ou seja, estes mesmos componentes podem ser divididos em partes menores. E então são chamados de frações.
Nesta situação, o cristão pode aceitar o tratamento? Irmã Engrácia, por favor. Não, desculpe, irmão. Aí já é consciência, como estamos a aprender. E por quê? Porque, como o irmão deu o exemplo muito bem do bolo, porque é uma mini... Porque, se nós notamos, muita medicação que nós tomamos, sem se percebemos, contém plasma. Então, por isso que os irmãos dizem, é consciência da pessoa. Porque eu não posso dizer, o irmão não vai tomar isso porque tem o sangue. Não, porque aquilo é só um componente, porque o medicamento é feito com vários componentes. Não é só feito com um componente. Então é a mesma coisa, por isso é mesmo consciência. Eu até esqueci-me o texto meu, do apóstolo Paulo, que me faz meditar nesse aspecto. Esqueci-me o texto. Não faz mal, não faz mal, mas fica a ideia e é mesmo essa, não é? Uma questão de consciência. Ou seja, sendo este caso, não é? Depois de eles estarem todos divididos, cada cristão individualmente deve decidir então ou não aceitar esse mesmo tratamento. No entanto, é importante nós levarmos em consideração o que diz na nota do ponto 5. Alguém gostaria de ler esta nota? Irmã Wanda, por favor. Wanda Ferreira. Portanto, alguns médicos consideram as 4 partes principais do sangue como frações, por isso devemos ter a certeza de que o nosso médico entende que nós não aceitamos transfusão de sangue total, nem transfusão de glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas ou plasma. Isso, muito obrigado. Eu esqueci-me aqui de um ponto. Que era uma nota que nós tínhamos também, que era a nota do Entenda Melhor número 3. Mas não vamos ficar sem ela. Algum irmão gostaria de comentar o que lá diz ou ler na íntegra o que está lá? Irmã Jéssica, por favor. Então, ali fala de tratamentos alternativos, assim, transfusão de sangue e, por exemplo, fala da hemodiálise e outros tratamentos. E com relação a isso, tem algumas perguntas de raciocínio. Se, por exemplo, a máquina parar por um momento, se a pessoa ainda vai considerar sangue seu, e isso motiva as pessoas a parar e calcular e ter uma decisão, se vai usar um desses tratamentos alternativos ou não. Isso, muito obrigado. Então pronto, temos aqui esta parte do quadro, né? Se alguém perguntar qual é o problema de aceitar transfusões de sangue, o que é que nós diríamos? Fica em consciência para cada um de nós, ou aquilo que falávamos com o médico, também cada um de nós tem que preparar e falar bem com ele, e vamos passar aqui, não é? Em resumo, diz que Jeová quer que mostremos respeito pelo sangue. Agora a revisão, temos 3 perguntas apenas, o tempo já está a esgotar. Porquê é que o sangue é sagrado para Jeová? Irmã Selma. Aqui na frente. Conforme mostra Levítico 17:14, a vida de todo o tipo de criaturas é o seu sangue. Portanto, o sangue é sagrado porque representa a vida e a vida é sagrada para Jeová. Muito obrigado. Segunda pergunta. Como sabemos que a ordem de Deus de se abster de sangue inclui as transfusões de sangue? Irmã Andreia. Agora isto chama Alexandre. A ordem de Deus de se abster de sangue significa que não devemos beber sangue, nem comer carne que não tenha sido sangrada. Também não devemos comer nenhuma comida que tenha sido preparada com sangue. Portanto, o princípio em Levítico é claro. Ora, muito obrigado. E a terceira e última pergunta. Como podemos tomar boas decisões sobre o uso de sangue em tratamentos de saúde? Temos a nossa irmã Eline, por favor. Então nós conseguimos ver alguns exemplos, não é, de irmãos que no vídeo que vimos, da forma como eles tiveram que pesquisar, houve irmãos também que perguntaram sobre a opinião a outros irmãos, mas mesmo assim eles não concentraram-se no que os irmãos achavam, mas sim na sua própria consciência. Então nós podemos orar, temos que pesquisar e temos que falar abertamente com o médico que nos vai tratar sobre o assunto. Isso, muito obrigado. Irmã Vinícius, a tribuna é sua. Obrigado, irmão Ricardo, pela forma como conduziu esta parte. Também agradecemos aos irmãos pelos seus ótimos comentários.
nós podemos tirar muito proveito do alimento que Jeová nos deu essa noite. De forma muito resumida, falamos muito sobre a organização, como o nosso Deus é um Deus organizado e como podemos imitá-lo, né? Também estamos muito bem preparados para a campanha, para o memorial que inicia-se no próximo sábado. Para a próxima semana, vamos tirar lições práticas dos conselhos de Davi para o seu filho Salomão. Como eles podem ser valiosos, todos iremos aprender, mas principalmente os jovens, prestem atenção nessa designação. Temos alguns anúncios para partilhar com a congregação. Anúncios e lembretes de março de 2023. Adoração matinal especial no dia do memorial. Na terça-feira, dia 4 de abril de 2023, depois do pôr do sol, vamos realizar o memorial. Jesus ordenou-nos: persistam em fazer isto em memória de mim. Nesse dia especial, vamos ter a oportunidade de assistir a uma consideração do texto do dia, que vai ser feita por um irmão do corpo governante. O programa vai incluir também a leitura da Bíblia para a época do memorial, que corresponde às datas de 13 e 14 de Nisan. Assim, na manhã de 4 de abril de 2023, incentivamos todos a reservarem tempo suficiente para assistirem ao programa de 26 minutos antes de começarem as suas atividades diárias. O programa pode ser acedido através do site jw.org ou pela aplicação JW Library, assim como é feito com os outros programas do JW Broadcasting. Ajustes no kit de ferramentas de ensino. Temos o prazer de anunciar que, em breve, as brochuras Será que a Vida Teve um Criador e A Origem da Vida, 5 perguntas que merecem respostas, serão incluídas na seção Ferramentas de Ensino da aplicação JW Library. Essas brochuras são muito boas para ajudar pessoas não religiosas a conhecer o Criador. Além disso, para simplificar essa seção da JW Library, os folhetos serão removidos dela, mas eles ainda fazem parte do nosso kit de ferramentas de ensino. Os folhetos são ótimas ferramentas para iniciar conversas. Esperamos que estes ajustes o ajudem ainda mais na obra de fazer discípulos. Novos auges. O relatório anual de serviço, considerado no mês passado na reunião de semana, deixou claro que a situação mundial caótica em que vivemos, como a pandemia, guerra e frequentes catástrofes naturais, não tem travado o aumento da obra do reino. Na verdade, isso também faz parte do cumprimento do sinal dado por Jesus sobre os últimos dias. Ao passo que os aspectos negativos do sinal composto estariam em cumprimento, as boas novas prosseguiriam a ser pregadas em toda a terra habitada e então viria o fim. Nos territórios cuidados pela nossa filial, temos tido o prazer de verificar claramente que os publicadores estão bem ativos no cumprimento deste aspecto positivo do sinal dos últimos dias. Assim, gostaríamos de partilhar convosco alguns dados animadores do relatório de janeiro de 2023. É com muita alegria que verificamos que, em Portugal continental, foi atingido pelo 5º mês consecutivo um novo auge no número de publicadores ativos. Na verdade, este é o maior auge de todos os tempos neste território, que conta agora com 51.768 publicadores ativos. Isto representa um aumento de 1% relativamente à média do ano passado. Neste território, o número de publicadores que entram no serviço de tempo integral também não para de aumentar. Atingiu-se o novo auge de 6.343 pioneiros regulares. Nas regiões autônomas dos Açores e da Madeira, os números também são animadores. Nos Açores, houve um aumento de 1% no número de publicadores, em comparação com a média do ano passado, e destacamos um aumento de 5% no número de estudos bíblicos dirigidos, em comparação com o mês anterior. Na Madeira, também destacamos o aumento de 24% no total de estudos bíblicos, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Sobre os territórios de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, também temos boas notícias a dar, relacionadas com um aumento significativo na atividade de pregação dos nossos irmãos, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Em Cabo Verde foi relatado um aumento de 59% no número de horas gastas na pregação e de 42% no número de estudos bíblicos dirigidos. Em São Tomé e Príncipe também houve um aumento de 59% no número de horas, de 21% no número de revisitas e de 53% no número de estudos bíblicos,
Ficamos muito alegres de verificar que os nossos irmãos nesses territórios voltaram em força à pregação presencial e oramos para que Jeová abençoe o seu zelo. Estes dados animadores revelam bem que vocês, queridos irmãos, estão de parabéns por entenderem claramente que este é o tempo para intensificar a busca pelos merecedores. Tendo em conta também que o memorial da morte de Cristo se aproxima e os recentes ajustes nos requisitos de horas para servir como pioneiros, estamos na expectativa de ver que outros impulsos é que isso trará ao serviço de muitos irmãos. Ficamos certos de que Jeová, Jesus e os nossos companheiros angélicos de pregação vão continuar-nos a dar todo o apoio à medida que continuamos a colocar o reino em primeiro lugar. Vamos encerrar nossa reunião, então, de maneira organizada. Como o Senhor Jeová aprecia, vamos cantar o cântico 127. Aqueles que puderem podem pôr-se de pé. O tema é: que tipo de pessoa devo ser? Depois disso, o irmão Eurico Silva irá fazer a oração final.